dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e, e a TV, né? Jornal de Saúde. Gente, nós estamos aqui com o headphone, mas não precisamos, né? Mas vamos com ele aqui mesmo, porque às vezes nós já estamos plugados, vai dar problema aí para a audição da rádio. Hoje já fiz aí das 7h15 às 8 horas na Rádio Brasil FM 87,9 aqui em Belo Horizonte, né? O nosso programa aqui, Jornal da Rádio Brasil. Lembrando que se você acessar o site www.radiobrasilbhfm.com.br, em novidades você vai ouvir a rádio também. Agora está o programa do Wagner Diógenes, que está fazendo seu programa Filosofia e Espiritualidade, não é? Ouça ele aí, ó. Sintonize aí na internet, né, na web, você em qualquer parte do Brasil pode ouvir aí o programa do Diógenes também. Gente, o que está assim, últimas notícias, né, nos Estados Unidos, Globo.com, há 7 minutos, eu também vi ontem, né, os afrodescendentes, os negros norte-americanos, não ficaram satisfeitos, né, com o decorrer da aceitação ou não do tribunal, né, de um juiz da justiça norte-americana sobre uma tragédia, né, propriamente dita. Quase sempre vem acontecendo isso nos Estados Unidos, né, mas esse episódio aí se tornou mundialmente conhecido. Um policial atirou num jovem negro de 18 anos, né, vários disparos, e ele veio a óbito. E quando agora, se nos Estados Unidos tem isso, né, vai a uma corte, tipo até com audiência, só não tem o júri, né, para dar os votos, né, de sentença, vamos dizer assim, para saber se aceitava ou não levar o policial, né, a julgamento. O juiz foi contra, né? Aqui a notícia diz o seguinte, está no Globo.com aí: policial que matou o jovem negro em Ferguson diz ter consciência limpa. Cidade do Missouri tem nova onda de violência por morte de negro. Protestos recomeçaram após policial que matou o jovem por ele não ser processado. O policial branco que matou o jovem negro desarmado na cidade de Ferguson, nos Estados Unidos, em agosto passado, não será julgado pelo incidente, afirmou nesta terça-feira 25 que tem a consciência limpa e voltará a agir da mesma maneira. Darrell Wilson afirmou que temia por sua vida quando disparou a arma, pela primeira vez em serviço em Ferguson, contra o jovem negro Michael Brown, morto por 6 tiros. Na segunda-feira, não é, gente? Teve a notícia aí também, um policial na polícia em Cleveland recebeu um chamado que um jovem estava armado numa esquina e apontava para todos os transeuntes, não é? Aí o que aconteceu? A polícia chegou, o jovem, ninguém sabe, né, se tomar de pânico, assustado, não baixou a arma, né, não entregou a arma, ninguém sabe ao certo como foi essa abordagem, e acabou o policial disparando 2 tiros contra esse jovem de 12 anos, cor negra também, não é? Na barriga, não é? E veio a óbito. O policial aqui, o Darrell Wilson, disse o seguinte: a razão por ter a consciência limpa é que sempre agi da maneira correta, diz o Wilson à ABC News, em sua primeira entrevista sobre o incidente de 9 de agosto passado. Perguntado se teria reagido da mesma forma caso Brown fosse um jovem branco, Wilson respondeu sim, sem qualquer dúvida. O policial destacou que Brown era um homem forte,
que poderia ter lhe oferecido risco, né, ou lhe matado. A decisão de não indiciar o policial Darren Wilson detonou nova onda de distúrbios em Ferguson, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, dia 25, ontem. Manifestantes queimaram edifícios, saquearam lojas e atiraram contra a polícia. Tropas de choque, FBI, SWAT e Guarda Nacional foram para as ruas. Tumultos foram controlados com gás lacrimogênio. Segundo o sargento Brian Skillman, da polícia de St. Louis, 61 pessoas foram detidas. Os confrontos representaram a pior noite de distúrbios na cidade desde agosto. Entre os presos estão pessoas com idades entre 17 e 66 anos. A polícia ainda não tem um balanço de estragos e prejuízos. Pelo menos 150 tiros foram disparados na região durante os protestos, mas nenhuma pessoa com ferimento grave foi registrada. Pelo menos 12 imóveis foram incendiados pelos manifestantes dentro da cidade e nas proximidades. A maioria foi totalmente danificada. Os protestos pacíficos se estendem por Nova York, Chicago, Los Angeles, Washington, D.C., que é o Distrito Federal lá, não é? Oakland e outras grandes cidades do país. O Departamento de Polícia informou que o aeroporto de St. Louis foi fechado para pousos e decolagens por determinação da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Darren Wilson não será processado porque o júri de St. Louis concluiu que não há provas suficientes para processá-lo, anunciou o promotor da comarca, Bob McCulloch. Darren Wilson não será acusado em conexão à morte de Michael Brown, ocorrida em 9 de agosto em Ferguson, afirmou McCulloch. Né? Segundo ele, o júri trabalhou intensamente durante os últimos meses e encontrou inconsistências no depoimento das testemunhas que incriminavam Wilson. Não há dúvida de que Darren Wilson matou Wilson, mas foi o agressor inicial, né, o Wilson, que iniciou, né, o episódio, mas foi autorizado também a usar a força letal em autodefesa, disse o promotor, né? Em nota enviada à imprensa, a família de Brown afirmou que ficou desapontada. Estamos profundamente decepcionados de que o assassino do nosso filho não tenha que sofrer as consequências de seus atos, informou a família de Brown, pedindo respeitosamente que qualquer manifestação seja pacífica. Junte-se a nós em nossa campanha para que todo policial nas ruas desse país use uma câmera acoplada a seu corpo. Nós respeitosamente pedimos que vocês protestem pacificamente. Responder violência com violência não é a reação mais apropriada, diz o comunicado. Composto por 12 pessoas, o júri manteve reuniões secretas por meses, uma vez por semana, ouvindo testemunhas e analisando evidências. Os integrantes eram 6 homens brancos, 3 mulheres brancas, 2 mulheres negras e 1 homem negro. Eles tinham a opção de não acusar o Wilson por crime algum ou decidir que ele deveria ser processado por homicídio involuntário ou assassinato, com sua absolvição ou condenação e pena sendo decidida em novo julgamento. A decisão não precisava ser unânime, sendo validada caso fosse aprovado por ao menos 9 dos 12 jurados. A morte de Michael Brown, em 9 de agosto, gerou uma violência sem precedentes, né, que virou uma onda em manifestações em Ferguson, especialmente porque o Wilson, um policial branco, atirou ao menos 6 vezes no jovem negro de 18 anos, que, segundo testemunhas, estaria desarmado. Quase 70% da população de Ferguson é negra, mas as autoridades políticas e policiais são majoritariamente brancas. De acordo com Brown, teria participado de um assalto a uma loja de bebidas
pouco antes de ser baleado. Um vídeo do crime em que o jovem supostamente aparece chegou a ser divulgado. Muito estranho, né, gente, tudo isso. É claro que a polícia tem essa prerrogativa de autodefesa, né, até entre aspas aí, de matar. Não pode, obviamente, sair matando, prendendo indiscriminadamente, né, qualquer pessoa. Mas fica, como aqui no Brasil também, né, a gente já viu até em filmes lá, aquele Tropa de Elite, né, os pessoal do BOP, da Polícia Militar, pegando corpos, né, e arrastando uma linha divisória assim de poucos metros, né, jurisdição de fulano de tal não é da minha jurisdição, então quem vai responder pelo presunto, pelo corpo, né, pelo assassinato é outra guarnição policial. Então, gente, é muito, no mundo todo, né, delicado essa ação da polícia, né, em relação aos direitos, né, do cidadão civis. Aí tem toda essa controvérsia, né? Ele é jovem, né, negro, segundo relatos, assaltou lá uma loja de bebidas, né, conhecida também como de conveniência, agora já até parou esse nome aqui no Brasil também, e foi, acho que chamaram a polícia e encontraram com ele no caminho. Aí tem toda uma discussão, né, que não está. Eu li uma outra notícia há pouco, apesar de que a corte norte-americana lá fala que demorou um ano, né, porque analisou todas as provas e tudo, apesar de que o júri para decidir também tinham negros e tudo, tem muitas coisas ainda, muitas evidências que não estão muito bem resolvidas, né? Então, isso leva a crer que não há uma certeza do judiciário norte-americano, como também não há uma vontade de levar esse policial a um jurado, né, a processá-lo para que ele seja investigado, né, examinado o seu ato. O que tem simplesmente é que o policial chegou no local, né, se estivesse armado ou não, a pessoa resistiu à prisão, ele ainda tem para a sua defesa que ele recebeu do seu comando, né, a ordem de autodefesa, que ele poderia atirar para matar, né, em relação a esse cidadão norte-americano. O que ele fez, né? E ele desferiu, muitos acham violento, né, 6 tiros, né? É algo assim que as pessoas ficam pensando, né, que às vezes tem pessoas que têm o raciocínio, né, sangue frio. Poderia ser 2, atirar nas pernas, né? Ou não. Aí é uma questão que a analisar ainda, não é? Bem, como se diz assim, bem suscetível, né? Muito delicada mesmo na questão, não é? Que a gente as pessoas não estavam, não filmaram, igual a família, né? Vocês viram no corpo do texto aí, a família, ó, não vamos usar a violência contra a violência, os policiais deveriam ter uma câmera acoplada nos seus capacetes, né? Isso é totalmente possível. Se começou a certa época, virou até motivo de filme uma época aí nos Estados Unidos, parou, né? E é muito importante, porque agora, nesse instante, tanto o seu comando geral do policial poderia estar assistindo a cena e orientar melhor,
quanto também hoje o tribunal teria provas, não é, de vídeo que iria elucidar o problema. E tanto a reação do possível infrator quanto do policial podem ser equalizadas. Vamos dizer, quando o policial informar, se teve tempo hábil, olha, você está sendo filmado, né? Estamos com um vídeo, né, aqui, e tudo pode depor contra você depois. Tá? Essa informação seria, no caso com uma câmera no capacete, de extrema, né, ajuda aí para os dois. E parece que ficou assim a decisão de um comando, né, e o policial descarregou, né, sei lá, a arma que eles usam lá, 6 balas na pessoa, né? O governo brasileiro quer votar projeto de meta fiscal na quarta-feira. A oposição recorre ao Supremo Tribunal Federal. O governo federal tentará colocar em votação no Congresso Nacional na quarta-feira, hoje, o projeto que muda o cálculo da meta de superávit primário sob a ameaça da oposição de pedir na Justiça a anulação da sessão desta terça-feira, que desobstruiu a pauta de votação do Congresso. Para acelerar a tramitação do projeto fiscal de interesse do governo, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, PMDB e Alagoas, colocou em votação um bloco nesta terça-feira os 38 vetos presidenciais que estavam bloqueando a pauta. A decisão desagradou a oposição, que queria apreciar o veto a veto, e o líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho, Pernambuco, prometeu ir ao Supremo Tribunal Federal pedir cancelamento da sessão. Mendonça Filho disse que a oposição contestará no Supremo Tribunal Federal a sessão do Congresso, porque o direito das minorias não foi respeitado. Nós não tivemos direito nem de encaminhar e discutir os vetos, argumentou o deputado. Segundo ele, a oposição entrará em obstrução na sessão do Congresso agendada para quarta-feira. O líder do governo se mostrou confiante de que haverá quórum suficiente para a votação do projeto na quarta-feira. Na segunda-feira a gente já deu quórum na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Nesta terça-feira deu quórum no Congresso Nacional. Amanhã não será diferente, disse o líder do governo do Congresso, senador José Pimentel, PT do Ceará. Esse quórum aí, gente, eles trabalharam ontem só 6 horas, viu? O deputado, é claro que aí deve ter tido almoço, né, jantar, essas coisas todas. O resultado da análise dos vetos deve ser conhecido apenas da manhã de quarta-feira, já que a votação ocorreu em células de papel, né? Renan, porém, tomou uma decisão, outro grande problema, né? Por isso que atrasou um pouquinho, né? Cédulas de papel. Ninguém vota mais em cédulas de papel, mas o Congresso Nacional vota. Para que o quórum seja atingido, são necessárias 257 cédulas preenchidas por deputados e 41 cédulas por votos de senadores. Caso contrário, os vetos que não tiveram esse mínimo de células preenchidas poderão ter de passar por um novo processo de votação no plenário do Congresso. Segundo a mesa diretora do Congresso, 323 deputados votaram e 43 senadores também entregaram suas cédulas. O projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO deste ano foi aprovado nas primeiras horas desta terça-feira em sessão tumultuada na Comissão Mista de Orçamento CMO. Ele permite que até a totalidade dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC das desonerações tributárias possam ser deduzidos da meta fiscal, o que na prática desobriga o governo a realizar um superávit primário neste ano. Ou seja, vamos ter o mesmo quadro econômico, né, parece, de 2013 e 2014. Cadê o novo governo da dona Dilma Rousseff? Desse jeito não vai, né? Em seu pedido ao Supremo Tribunal Federal, o PSDB alega que a mudança da LDO fere o plano plurianual PPA. Na avaliação de oposicionista, a mudança no cálculo da meta tem o objetivo de evitar que Dilma responda por crime de responsabilidade em caso de descumprimento da meta. Ela cometeu crime de responsabilidade. A lei orçamentária é muito clara. Ela já cometeu esse crime, porque a lei orçamentária permite o remanejamento de até 20% de cada dotação, desde que se cumpra a meta fiscal, disse Aécio a jornalistas.
Essa lei vai ser conhecida como a lei da anistia da presidente Dilma, disse. Questionado sobre a possibilidade do impeachment da presidente pelo crime de responsabilidade, o tucano disse que essa é uma consequência prevista em lei. Eu não quero falar essa palavra ainda, mas é uma das sanções, disse. Os governistas, por sua vez, argumentam que o projeto é necessário para manter as desonerações e os investimentos em obras de infraestrutura prevista no PAC, evitar que o país entre em recessão. Vamos ver, né, gente? O que tudo indica aí é que há uma grande manobra, né, entre a presidência da República e o Congresso aí, e alguns favores, né, essa proteção que a dona Dilma Rousseff aí está procurando para não ser responsabilizada, né, e também em relação aí ao Congresso, que vai obter claro, né, os seus interesses aí para os seus respectivos estados. Gente, o que nós temos que deixar claro é que novamente, né, se elege um governo, né, um novo mandato para administrar o país e volta ao mesmo, né, momento. O governo é obrigado a fazer política, né, a continuar a politicagem e não administrar o país, né? Acreditamos que o correto, mesmo com todos os problemas que a presidente Dilma Rousseff enfrentaria ou teria que enfrentar, né? Mesmo um processo de responsabilidade fiscal por causa da lei, ela seria inocentada e teria que ter um laudo técnico sobre essa lei de diretrizes orçamentárias para que o país não caia nem numa recessão e nem o produto interno bruto, o produto nacional bruto seja tão fraco, não é? Porque, veja só, é muito incoerente dizer que está lutando para fazer a LDO para o Brasil não cair numa recessão e já anunciar que o Brasil vai ter um crescimento de PIB de 0,5%. Não é? E se for, óbvio, ao molde de 2013 e 2014, o Brasil não sai tão cedo dessa estagflação que nós estamos vivendo e nem combate a inflação, que está sendo sempre combatida com aumento dos juros pelo Copom através do Banco Central do Brasil. Então tudo leva a crer que a nossa economia vai continuar juros altos, né? Prevalecendo os banqueiros e as financeiras, né? A indústria mantendo seus quadros de funcionários, mas não dando ganho salarial, a inflação alta, né, já de 2 dígitos, chegando à casa dos 6,5%. Com isso, não há quem aqui no mercado brasileiro pegue dinheiro, e invista para aumentar o seu ganho, principalmente na indústria de transformação e também para exportação, dinheiro caro nos bancos ninguém vai pegar, e também isso aí é mais do que sabido, o patrimônio também ninguém vai dilapidar para investir dentro de uma economia inflacionada, porque a política do Copom até hoje, segundo pelo menos está aí em todas as publicações econômicas do país, não conseguiu abaixar, em níveis vamos dizer até razoáveis, ou medianos, a inflação. Por quê? Óbvio, a inflação no Brasil é algo cultural, que já está vindo do berço. Cada qual defende o seu preço, cada qual valoriza a sua mercadoria. Vem aquelas ondas de que
sazonalidade, né, do produto, a entre safra, quebra de safra por causa de chuva, quebra de safra por causa de muito sol, investimento, semente, tudo tem um quê, né, no nosso país para os preços ficarem altíssimos, né? Tivemos aí uma crise do tomate chegando a 18, 20 reais o quilo, até 25 o quilo. Hoje não vou dizer uma crise, né? Mas o limão a 8, 9 reais o quilo do limão nas gôndolas aí de supermercados ou nos sacolões da vida, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte, e muitos outros, né, gêneros alimentícios, o que provoca, não é, corrói o salário do trabalhador. Eu costumo dar o exemplo, né? Por exemplo, um quilo de arroz hoje de R$7, né? Para quem ganha 10 mil reais, não vai fazer muita diferença, né? Agora, para quem ganha 730 ou 800 mil reais, vamos supor, vai fazer, né? R$7 já o que? 0,8, 0,7%, né, do seu salário, correto? Se você pegar 20 produtos, já são 14% do seu salário. 30 itens são 21%, né? 40 itens você já pode falar que são 4 vezes 7, 28, quase 30%, né, do salário do trabalhador só para alimentação. E muitas das vezes esses 28% ele consome entre 10 dias, né, 15 dias, dependendo do número da família, né? E aí você, do exemplo só do arroz, você coloca o arroz, o feijão, né? Você tem o açúcar, tem a carne, o pão todos os dias, o leite. É quase que impraticável, né? Para não dizer que a pessoa que ganha um salário mínimo não consegue se alimentar decentemente, né? E aí nós vemos aí todos, né, o negócio aí de nutrição, né? Os alimentos, tem uma grande diferença, né, entre você se alimentar e você se nutrir, né? Nutrição é quando você come alimentos nutritivos, né, que te dá energia, sais minerais, vitaminas. Diferente da alimentação do pobre, né, que é a base do fubá, que hoje está sendo enriquecido aí por ferro, né, porque não tinha nada. O pão, né, o nosso trigo aí tão caro que quase que essa história que pão alimenta é muito entre aspas, né? O pão, o nosso trigo, quando chega para o padeiro fazer o pão, ele já está numa pobreza assim, sem sombra de dúvida. Sobra muito poucas vitaminas, né, e sais minerais aí do pão. Tem aquela massa que na verdade engorda. O macarrão, né, é outra massa aí também pobríssima em vitaminas e sais minerais, não é? A batata, não é? Os tubérculos. Então a alimentação da pessoa mais pobre é toda essa alimentação que vai gerar somente a caloria, né? Caloria gerada por as farinhas, não é? Amiláceas, que se transformam também em açúcares e geram também a gordura, não é? E o que temos aí o quadro? Obesidade, problemas de diabetes, né? Diabetes tipo 2, obesidades que chegam a ser obesidades mórbidas. Vemos a sociedade brasileira hoje, não é? Que é em desenvolvimento ainda, não é a opulência de uns norte-americanos ou europeus, que também sofrem disso, porque tem na sua alimentação muita batata frita, muito milkshake, né? Muito sorvete, gorduras saturadas, né, em si, e o brasileiro aqui também indo no mesmo caminho, né, e com uma condição menos, né, vamos dizer assim, de poder aquisitivo, né, de escolha, sem dizer também que
a nossa alimentação hoje, o arroz é contaminado por agrotóxico, né? O tomate, enfim, quase toda a nossa alimentação, quando nós caímos para os industrializados, embutidos, enlatados, tem uma série de condicionantes, aromatizantes, estabilizantes, né? A química moderna para conservar esses alimentos. E se fosse só no processo da lata, de colocar na lata e tivesse o período, né, que olha só, 2 anos pode ficar, né, e você consumir, seria muito menos prejudicial à saúde, mas não é. Tem ainda o período que a indústria pode fabricar, acondicionar, né, fazer um pequeno estoque, que isso que vai lhe dar o lucro na maioria das vezes, e esse período do alimento chegar nas gôndolas, nas prateleiras e a pessoa consumir. Então tudo isso aí, a base de uma química violenta, né, que o mundo já começa a discutir. Muitos agentes cancerígenos. Por que será que, né, sempre teve câncer? A lepra, câncer, todas essas doenças que nós temos, ela não é nova. Né? Tem muitas doenças hoje modernas, oriundas do que? Do modernismo, do industrialismo, da civilização moderna. Uma delas, o câncer, que aumentou muito, né? Os problemas respiratórios de pele, pulmão, dado aí a poluição. E o grande problema está também na alimentação, não é? Que tem incomodado aí o brasileiro, né? O mundo em geral. E não vou só repetir, né? Quem quer uma alimentação mais saudável tem que pagar mais caro. E quem ganha pouco, enfim, né? E isso tudo, gente, só para deixar, não ficar meio chato, ser chato inteiro, isso tudo, né, depois leva para quadros de falta de saúde, né, ou algumas doenças, ou doenças crônico-degenerativas, e vai tudo para a maioria, né, para o Sistema Único de Saúde, que precisa ser sustentado com impostos, né? É de uma falta de consciência, inteligência e raciocínio lógico, assim, sem sombra de dúvida, cruel, né? Tanto com o indivíduo, com o cidadão, quanto para a economia do país, né? Que quer ser uma economia moderna. Para a história, Tríplice Coroa versus título inédito no maior clássico de que Minas Gerais já viu. Cruzeiro precisa inverter vantagem de 2-0 obtida pelo Atlético Mineiro para repetir feito de 2013. Alvinegro tenta a primeira Copa do Brasil em nova volta olímpica no Mineirão. No domingo, né, o Cruzeiro bateu aqui em Minas Gerais por 2-1, embaixo de chuva, o Goiás, não é, que lutou muito, mas não conseguiu enfrentar o Cruzeiro mano a mano, né, atacou bastante, fez até um golzinho, 2-1 a partida, e por causa de atacar muito, deu moleza pro time do Cruzeiro, né, que marcou 2 gols assim, quase que tranquilos, mas com uma boa ofensiva do Goiás. Agora na quarta-feira, não é, o Atlético Mineiro há 2 semanas atrás conseguiu ganhar no Independência do Cruzeiro por 2-0, né? Gol do Luan e do Dátolo, e agora enfrenta, entre aspas, né, mando de campo do Cruzeiro, no Mineirão, o Cruzeiro, e colocou aí os ingressos aí, e, gente, R$500, é brincadeira, né? R$500 o ingresso aí da partida da Copa do Brasil, né? Como tá aí, né? A Tríplice Coroa pro Cruzeiro seria a Tríplice Coroa, né? E o quinto título, né? Se diferenciando aí do Grêmio, do São Paulo, né? Da Copa do Brasil. E também seria a Tríplice Coroa, porque é o campeonato mineiro, o campeonato brasileiro e Copa do Brasil. Já para o Atlético é um título inédito, né? Não seria Tríplice Coroa, porque o Atlético não ganhou o campeonato mineiro, né? Mas seria um título inédito que o Atlético não tem, né? Foi campeão aí de 2013 da Libertadores, né? Em 2013 da Libertadores, mas
não tem esses títulos aí que poderia chamar de tríplice coroa. Gente, por hoje é só. Muito obrigado, saúde e paz. Lembrando que a campanha de vacinação de sarampo e também da paralisia infantil termina no dia 28. Mamães e papais, levem seus filhinhos para vacinar, né? Quem tem médico particular, vacine, não é? E também o Novembro Azul está quase terminando, né? Novembro Azul, relembrando, é a campanha para os homens em fazerem o PSA, o teste primeiro de sangue, para ver se tem algum problema na próstata, para fazer a prevenção do câncer de próstata. Se preciso, né, a partir dos 45 anos, é recomendado também fazer o toque retal com um médico urologista especialista, né, que vai fazer um toque anal, onde vai ver a próstata, né, sentir e às vezes até em exames mais sofisticados, filmar para ver se tem alguma anomalia, né, algum crescimento, alguma ferida que possa incidir num câncer. Gente, saúde e paz. Até amanhã às 9 horas aqui com o Jornal de Saúde informativo e comparado e interpretativo.